Seja muito bem-vindo ao podcast do Broto Campelo Advogados. E nesse primeiro episódio, traremos o Ricardo e a Natália, sócios do escritório, para trazer um pouco da nossa história, um pouco dos nossos valores, o nosso propósito e como a gente procura fazer uma advocacia diferente, que busca trazer resultado para os nossos clientes, mas sempre com uma proximidade. E por quê? E nesse momento eu não vou ler currículo de Natália e Ricardo. Eu acho melhor, até para vocês entenderem, né, e conhecerem um pouco do Ricardo e da Natália, eu vou perguntar, quem é a Natália Broto, né? Como a Natália Broto chegou ao direito? E pra gente poder chegar, né? Porque aonde estamos hoje, quem é a Broto Campelo Advogados? Então, fala, quem é a Natália Broto? Pode começar com aquele clichê mãe, esposa, sim, advogada. Sim. A bio do Instagram. Ex-triatleta. Não, brincadeira. Bom, eu sou advogada, né? Também não é bom ficar falando quantos anos, né? Porque a gente começa a entregar a idade. Pode falar enfim. o seu, que daí depois quando eu falar você fica parecendo muito nova. Boa. Então, né, há quase 20 anos aí, então, de advocacia. E eu passei por algumas fases, assim, na minha vida, né? Primeiro, eu digo na minha vida profissional. Primeiro, eu fiz parte de um escritório, de uma banca de advocacia. Depois, eu montei o meu escritório, ainda nova, né? Eu acho que uma das principais loucuras que eu já fiz na minha vida foi montar um escritório de advocacia acho que eu tinha 25 anos de idade. Não sabia nada de direito, da vida, de nada. Mas, enfim, estava empreendendo lá desde os 25 anos. E aos poucos, né, eu fui crescendo profissionalmente, deixando um pouco de ser aquela advogada estritamente técnica. Hoje, acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Sou muito mais empresária do direito, sou muito mais gestora, atendo ainda muitos clientes, muitos casos de maneira pessoal, afinal de contas é um pouco do DNA do nosso escritório, mas hoje eu ocupo uma função um pouco mais ampla, assim, né, de gestão, enfim. E falando um pouco acho que faz parte também contar um pouco do nosso perfil acadêmico ou técnico, sim, enfim. Sim. Fiz algumas pós-graduações, mas acho que pensando nessa questão acadêmica, acho que o meu principal marco é o mestrado que eu fiz, né, em Direito dos Negócios na Fundação Getúlio Vargas, que além de ter sido um perrengue, né, eu ia para São Paulo durante um ano e meio, toda semana, mas me trouxe uma visão do direito que hoje ajuda muito, né, na prática do nosso escritório. Primeira vez que eu ouvi falar, por exemplo, de privacidade e proteção de dados foi no mestrado. Primeira vez que eu tive contato com grandes gestores de grandes escritórios de advocacia foi no mestrado. Então, acho que foi onde, pelo menos para mim, a carreira profissional, assim, acho que o mestrado foi um divisor de águas. Enfim, né, 7 anos aí com o Broto Campelo. E nessa jornada aí costumo dizer, né, que é só o começo, né? Um pouco do resumo da minha vida profissional, assim. Então, é muito bacana, né? Porque a gente não imagina, né? A gente veja ali Natália Broto e como foi. Acho muito importante a gente ter essa visão de Natália, inclusive da parte triatleta, né? Mas isso aí eu costumo dizer que eu já me curei. Graças. Já me curei. Agora eu foco toda essa né, energia competitiva para minha vida profissional. Tem dado certo, né? Tem funcionado melhor. E Rica, fala aí, quem é Ricardo? Né? Quem é Ricardo Campelo? Bom, para puxar o meu histórico também, eu me graduei em Direito na Federal, ao final de 2001, né? São longos anos aí de história já. Eu iniciei a minha carreira fazendo estágio em um escritório que era de tributário e que era muito forte de contencioso tributário. Então era muito aquela que tinha nos anos 90, né? Que era aquele contencioso em série, né? Tinha produtos assim enlatados. Vamos fazer a tese agora do PIS e COFINS, a tese de recuperar esse crédito aquele. E eu gostei muito do tributário, por um lado, eu sempre gostei muito da matéria do tributário, entender os tributos e tudo mais, mas esse tipo de advocacia ali, eu não via como um futuro muito
próspero para mim, né? Que era aquela coisa muito massificada e que você dependia até de uma iniciativa comercial na época, que era, né, sair com pastinha embaixo do braço. Batendo na porta dos clientes. Eu tô falando que tem um processo físico, né? Que a gente ia no meu tempo de estágio era pegar processo, né? Na mão, levar pro escritório, pegar relatóriozinho e ir atualizando. Você tinha que ir na vara para perguntar, esse processo aqui tá como, né? Não tinha nem Projude, não tinha nada na época, né? E esse escritório, primeiro que eu atuei, ele já tinha uma parceria ali com o Sinduscom, que foi onde começou a minha história com o imobiliário, né, com as incorporadoras e construtoras, que a gente atendia lá naquele escritório no tributário, mas que eu comecei a plantar uma sementinha ali para atender, né, para já atender de forma mais ampla. E aí, na minha história também, passei por outros escritórios até empreender. Já fui empreender mais tarde que a Nath, mas eu acho que foi tão loucura quanto, assim, porque eu já tinha... enfim, já era casado, já tinha filho. Quando decidi abrir o meu escritório sozinho, ali em 2015, e aí 2016, 2017, conheci a Nath, a gente fez a parceria que gerou o Broto Campelo. Mas é isso, acho que isso fala um pouco da minha formação, né? Eu fiz pós-graduação e fiz LLM, mas... acho que colaborou um pouco, mas não tanto quanto o mestrado da Nath, que eu acompanhei, né? E que é um mestrado profissional com foco assim, muito prático, que foi muito legal. A minha história passa mais pela atuação mesmo, profissional, do que pela parte acadêmica. E é isso, não sou triatleta, né? Sou metaleiro. Pra quem conhece, a minha parte, né, que dá uma desconectada do direito é essa. E é isso, a gente procura ter um equilíbrio aí, algo que faça bem pra gente como pessoa. Eu acho que a gente estando bem, a gente sempre traz o melhor também pro escritório. A gente que acompanha, né, o metaleiro é praticamente um triatleta. Sim, vários quilômetros. Tem um gasto energia, um gasto calórico aí importante. E falando, né, os dois empreenderam, né, a Natália um pouquinho antes e Ricardo depois, 2015. Em 2017 nasce o Broto Campelo. Como é que isso aconteceu? Vocês estavam sentados um belo dia, vamos abrir um escritório juntos? Conta, vamos saber, querendo saber, né? Como é que começou o Broto Campelo? Bom, eu já tinha escritório há algum tempo e já tinha uma equipe, um escritório um pouco mais formado, assim, né? Tinha 2 advogados que já trabalhavam comigo, enfim. Mas na época eu tinha um leque, assim, de trabalhar principalmente com direito empresarial, né? E a gente acabou se conhecendo por conta de algumas demandas que surgiram principalmente no tema de planejamento patrimonial e sucessório, né? Então, eu olhava muito para a parte justamente societária, empresarial, até a parte sucessória. E o Rica, até, né, ele já mencionou aqui um pouco do histórico dele com direito tributário, enfim, e a expertise com o direito imobiliário. Ele trazia justamente essas expertises que eram complementares, né? Então, a parte tributária ali, né, de TCMD, de TBI, de planejamento tributário, para fins de planejamento patrimonial e sucessório, né, ele trouxe essa visão. E também, quando a gente fala de planejamento, a gente fala muito dos ativos imobilizados, né, das empresas. Então, ele também trazia, né, essa expertise. E aí a gente começou a trabalhar como parceiros mesmo, né? Começamos a trabalhar para clientes específicos com esse produto e a gente identificou logo de cara, assim, uma sinergia muito grande, né? A gente não somente era muito complementar nas matérias, tecnicamente falando, mas a gente tinha muita sinergia, principalmente de valores, né? Então, tenho certeza que a gente vai falar muito nesse podcast sobre os nossos valores que norteiam a nossa atuação profissional, a nossa visão de ganhar no longo prazo, de ser parceiro dos clientes, de colocar sempre o interesse do cliente acima do nosso, do escritório, enfim. Então a gente começou a atuar e já identificou assim uma sinergia muito grande em relação aos nossos valores, e começamos a atuar cada vez mais juntos, né? E eu costumo dizer assim, eu já tinha escritório há algum tempo, então eu estava muito acostumada a ser a tomadora de decisão, vamos dizer assim, bancar as coisas meio sozinha, né? E eu lembro que na época teve um pouco dessa dicotomia, assim, minha, dessa dúvida de pensar assim, seria legal poder dividir esse fardo, porque muitas vezes é um fardo, né? Ser empresário, empreender, muitas vezes é um
puta de um clichê dizer que é um pouco de solidão, é um pouco de solitário, mas é verdade. Às vezes, tomar essas decisões sozinho é diferente. Então, de um lado, eu olhei, né, muito na época, assim, poxa, seria legal poder dividir isso com alguém, principalmente com alguém que tem os mesmos valores que eu, enfim. Do outro, eu pensava assim, putz, mas vai ser um grande desafio para mim, né, poder ter alguém que eu preciso dividir a tomada de decisão. Preciso convencer de alguns pontos, enfim. Então, a gente namorou um pouquinho, né, nesse sentido, antes de tomar a decisão de unir forças aí. Teve um processo, quase que um test drive, né, Nath? E eu acho que esse foi muito interessante, né? Até é legal resgatar essa questão do planejamento patrimonial sucessório, que é uma área que a gente atua muito forte até hoje, e que foi realmente o start, né? Porque eu vinha trabalhando em imobiliário, vinha com muito foco em incorporadora, mas já de uma demanda dos escritórios que eu havia trabalhado antes, apareceu essa demanda, assim, né? O escritório jogou lá na minha mão, ela falou, um cliente que quer fazer um planejamento sucessório. E eu, tá, vamos lá, né? Não tinha muita ideia, tinha visto alguma coisa, né? Holding, aquela coisa só de holding. E o que eu fiz na época? Eu fui atrás de um curso. Achei um curso para entender, foi um curso muito legal. E primeiro tomei conhecimento e comecei a querer atuar, e estava atuando ali um pouco, né, já naquele escritório, mas sozinho, porque eu sempre vi como um serviço que agrega muito valor para o cliente, né? Um serviço que a gente tem prazer em oferecer, porque a gente vê realmente assim, é muita vantagem para o cliente fazer. E aí a Nath, a gente começou, né, com outros advogados também, junto, né, naquela coisa da parceria, né, que é muito comum, né, os advogados fazem essas parcerias, né, quando tem áreas complementares. E eu acho que é isso, a gente teve uma sinergia técnica, e isso é fundamental, né? Mas eu acho que isso é uma coisa mais fácil de encontrar. Advogados bons, eu acho que tem muito no mercado. Advogado que você olha e fala, cara, esse cara é tão bom quanto eu, né? Eu acho que isso é mais fácil de encontrar. Eu acho que o ponto, assim, que foi realmente o divisor de águas foi essa questão dos valores, né? E isso está muito presente na advocacia e muito presente numa sociedade. E aí falar sobre valores, né, Nath, é tanto falar em valores perante o cliente, quanto perante nós. E perante a sociedade. E a gente aprende todo dia, né? A gente continua aprendendo, mas a gente vê tantas sociedades que não dão certo, né? Tantos amigos, às vezes você olha, puxa, são super amigos, são pessoas muito... Não falando só de advocacia, né? Mas falando, puxa, são amigos, e quando... assim, até familiares a gente tem exemplo, não deu certo. Por quê? Porque às vezes não é nem que um esteja equivocado, que esteja valores ruins, né? Mas é diferente, né? E eu acho que a gente facilmente começou a identificar que nós tínhamos valores muito próximos, e que com os outros advogados que a gente envolvia em parcerias não necessariamente era tão próximo assim. A gente tinha mais divergências, né, com esses outros advogados. E aí vieram as parcerias, né, as nossas, a parceria eu e a Nath. Os test drives, né? Os test drives eu acho que eu já colocaria até esses com outros advogados, né? Mas teve até um primeiro job, né, que eu chamei a Nath pra gente fazer junto. E eu acho que esse foi talvez um dos passos mais significativos para a gente virar sócio. Que ali, assim, foi realmente de eu olhar e falar assim, cara, eu conseguiria tocar esse trabalho sozinho. Eu conseguiria, e eu ia ganhar 100% dos honorários, né? Meu escritório era portinha, né? Era só eu. Mas eu olhei e falei assim, cara, eu vou entregar um serviço tão melhor se eu trouxer a Natália comigo nisso aqui. Eu vou entregar um serviço que o cliente vai valorizar mais. Eu vou ficar mais satisfeito profissionalmente de entregar esse serviço, né? E vou dividir os honorários e vou estar iniciando aqui uma parceria com ela que pode ser... Nem pensava necessariamente em virar sócio ainda, mas, cara, quantas parcerias a gente pode fazer junto se a gente compartilhar? E eu acho que é nesse princípio, assim, que a gente tem como valor, que é, cara, a sociedade é mais importante que eu. Eu olho hoje assim e falo, cara, o Broto Campelo é tão maior que o Ricardo, né, que eu coloco o Broto Campelo acima dos meus interesses, e a gente sempre colocou. Sim. O que não quer dizer que você não busque, né, se valorizar, se reconhecer, mas o Broto Campelo é mais importante que o Ricardo. Isso vai estar presente em toda a tomada de decisão nossa, né? Não sei se você concorda, né? E a gente faz isso no dia a dia, né? Porque cada decisão, né? Eu vou fazer essa despesa, né? Sim ou não?
veja, eu estou diminuindo a rentabilidade do escritório, vou tirar menos, mas eu estou pensando no médio prazo, estou pensando no longo prazo, eu vou fazer essa contratação, eu vou dar essa condição para aquele advogado, para aquele sócio de área, em detrimento, aspas, da minha retirada mensal, mas pensando justamente no escritório, no médio prazo, no longo prazo, enfim. Então, a gente hoje tem muita facilidade, eu e Rica, de sentar e olhar o escritório o escritório e os nossos clientes como os nortes das nossas tomadas de decisão, inclusive e principalmente em detrimento da Natália e do Ricardo. Claro que a gente não é Madre Teresa de Calcutá, a gente faz isso com o objetivo de eu quero crescer mais, eu quero, né, colocar o escritório numa outra posição, enfim, mas nem sempre é tão fácil do ponto de vista subjetivo tomar essas decisões com esse norte, né, de prejudicar muitas vezes a nossa condição pessoal no curto prazo, pensando no escritório no médio e no longo prazo. E a gente faz isso com muita tranquilidade, muita naturalidade. Então, isso é um grande... Eu acho que é um dos nossos grandes ativos, assim, né? Essa facilidade que a gente tem. E um outro ponto, Nath, que a gente não trouxe, que eu também acho que é um dos grandes propulsores, vamos dizer assim, do nosso sucesso, e a gente está falando de sinergia de valores, mas a gente tem que falar sobre complementariedade dos nossos perfis, né? Não só técnico, é muito mais amplo do que o técnico. Eu mencionei ali no comecinho, né? Eu mais empresarial, Rica na época mais tributário, imobiliário, enfim. Mas a gente tem perfis, né? Quem trabalha com a gente dentro do escritório vê isso com muita, né, clareza. Mas talvez para quem não trabalha com a gente, para quem não está dentro do escritório, não fique tão claro. Mas eu sou muito gestora, né? Então, eu sou muito de pensar em processos, em entrega, em experiência do cliente, em gestão da nossa equipe, em como é que a gente vai crescer, que produtos novos a gente vai oferecer, que áreas novas, como é que eu tenho maior rentabilidade, enfim, como é que eu faço a retenção de um determinado talento, vamos criar uma política. Então, eu faço isso no meu dia a dia, eu amo fazer isso. Advogo também, né? Obviamente, é o que eu faço de melhor, vamos dizer assim. Num dia de 48 horas. Isso, mais ou menos nesse sentido. Então, eu olho muito sempre para dentro do nosso escritório, né? Para dentro do Broto Campelo, para a gente ter mais crescimento, mais eficiência, mais rentabilidade, enfim. O Rica, posso falar um pouquinho, depois acho que você complementa, Pode. né? Depois eu me defendo. O Rica, em contrapartida, é um advogado, primeiro, que gosta mais da parte técnica, né? De sentar e esmiuçar um prazo, uma peça, enfim. Então, a entrega técnica para ele é super relevante. E veja como isso é importante, né? Enquanto eu olho por todo, pro estratégico, o Rica olha para nossa entrega do ponto de vista técnico. E o Rica tem uma facilidade, assim, né? De ser o porta-voz do escritório, assim. Então, ele palestra muito bem, ele fala muito bem sobre os nossos valores, sobre as nossas entregas, enfim. Então, do ponto de vista institucional, o Rica também cumpre esse papel, que é um papel também super relevante. Então, a gente costuma brincar, né? Enquanto o Rica tá olhando para fora, né, tá olhando, representando a gente do ponto de vista institucional, levando o nosso nome, levando a nossa marca para lugares que talvez há 5, 6, 7 anos atrás a gente não imaginava. Eu tô olhando para dentro em como a gente vai entregar melhor, enfim. Então, essa complementariedade eu acho que funciona muito bem, assim, para nós dois, né, e para o escritório crescer e atingir o que a gente se propõe a atingir. E eu acho que é legal, assim, isso tudo... Hoje a gente tem essa clareza, né, dessa separação, mas foi algo que nós fomos aprendendo até sobre nós mesmos, né? Então, por exemplo, quando a Nath fala que ela é muito gestora, né? É isso, eu fui aprendendo e eu fui identificando que ela era muito mais melhor, né, gestora do que eu, na prática, né? Com o carro andando, assim. E aí, para mim, foi muito natural por conta dessa característica que a gente tem de... Opa, aqui deixa eu deixar a Nath decidir, né? Assim, deixa eu deixar a Nath decidir nisso aqui, porque ela tem muito mais capacidade de fazer essa aferição, né, de uma questão que envolve gestão, que envolve processo, né, do que eu. E a gente foi entendendo também, e essa parte que você falou de ser um porta-voz, né, também foi um processo de uma descoberta pessoal, assim, de que isso
era construção de notoriedade e era uma forma de também ser comercial. Quando eu citei aquele escritório que eu trabalhei, né, no início da carreira, eu olhava e falava assim, cara, eu não sou comercial, eu nunca serei comercial. Por quê? Porque se o comercial é, cara, assim, eu conheço uma pessoa e aí eu vou ligar lá, olha, eu quero que você me receba, que eu quero apresentar uma tese, não sei o quê. Isso nunca me encheu meus olhos, assim, né? Pelo contrário, eu não gostava de pensar em fazer aquilo, né? Então, ia me vendo como um advogado que não seria comercial. E aí, descobrindo essa outra vertente, né, que é atuar com palestras, com aulas, etc., e que isso gera uma busca, né, pelo escritório também, foi um processo de descoberta meu e que também, poxa, que bom que eu consigo verter isso para o escritório. E tem essa coisa por outro lado, né, você falou de olhar para fora, mas por outro lado é isso, eu tenho ainda uma satisfação pessoal muito grande da atuação em si, né, de entregar um contrato, assim, né, quando você pega uma operação, né, mais complexa, imobiliária, que você entrega um contrato, assim, você olha e fala, cara, que contrato maravilhoso. Ou do contencioso, né? Contencioso é essa montanha-russa, né, que um dia você tá com ódio e você fala, nunca mais, eu não quero mais processo. Como diz meu grande amigo Alexandre Gomide, né, o contencioso, ele destrói o nosso psicológico, mas ele é a melhor coisa que existe no direito, né? Eu ainda tenho, assim, momentos marcantes da carreira, né, em que você pega um processo lá que o relator votou contra, aí você consegue o pedido de vista, ele vem, aí consegue fazer até ele abre a divergência, o relator volta atrás e concorda com a sua tese. Puxa, isso dá uma satisfação de olhar assim e falar assim, cara, eu consegui. A advocacia lá na ponta final é isso, né? É esse tesão, né? Essa satisfação. Falando bem em linguagem bem clara. A frase do Gomide é essa, assim, o contencioso destrói meu psicológico, mas não tem nada mais tesão que a treta. Mas até você falou ali da questão da palestra, da autoridade, enfim, da notoriedade, e de novo eu quero bater um pouco nessa questão de complementariedade e como isso é importante. Então, porque o Rica é um cara que tem essa facilidade, gosta muito disso, né? Então, ele é a nossa cara, né? Institucional, vamos dizer assim, e porque a gente começou a ter, né, e conquistar essa autoridade, essa notoriedade, porque afinal de contas quem está no palco, quem tem o microfone tem, né, existe um conceito de autoridade por trás, né? Então, porque ele conseguiu, né, consegue fazer isso e consegue nos levar nesses lugares, eu, do lado de cá, consigo ter uma abordagem muito mais comercial. Então, aquilo que ele não gosta de fazer muitas vezes, de bater na porta, enfim, quando é o Broto Campelo, que tem a autoridade do Ricardo também, né? E os produtos que a gente cria dentro de casa, porque a advocacia também é criar produtos, também é oferecer obviamente aquilo que efetivamente faz sentido para o cliente. Mas porque a gente tem isso, a gente consegue dentro de casa também ter um processo comercial, marketing comercial mais assertivo. Talvez se eu estivesse sozinha, eu teria mais dificuldade de fazer esse processo comercial que eu gosto de fazer, que eu tenho habilidade para fazer. Talvez se ele tivesse sozinho, ele conquistaria a autoridade, mas o processo comercial mais assertivo, enfim, ele já não teria tanta habilidade para fazer. Então, quando a gente tem um pouco dos dois, a gente acaba chegando mais longe. E um outro ponto também, falando de complementariedade, é justamente porque a gente entende as nossas diferenças de perfil, e o Rica mencionou, isso aqui eu vou deixar para a Nath decidir. Mas o inverso também acontece. Às vezes a decisão é minha, eu sei, porque, por exemplo, uma decisão de gestão, é uma decisão de eu vou fazer essa despesa ou não, eu vou tomar essa atitude em relação a um determinado advogado, mas porque eu conheço o meu perfil. E sei muitas vezes que o Ricardo é um cara mais conciliador, é um cara que gosta de avaliar as coisas com um pouco mais de calma. Enfim, eu penso assim, eu sei que a tomada de decisão é minha, mas eu vou consultar o Ricardo para a gente construir uma solução que seja melhor. E eu acho que a nossa sede foi um pouco disso, né? A gente teve a nossa mudança de sede. A construção da tomada de decisão, né? Não sei se você quer falar um pouquinho. Pode falar, pode puxar. Acho que um dos ganchos, né? Algo que a gente viu que foi super importante e relevante pra gente nos últimos tempos foi a nossa mudança de sede.
A gente tinha, enfim, uma sede lá no Barigui e... Uma vista maravilhosa, né? Do 10º daquela vista. Saudades. Frente mar, né? Tipo isso. Quase isso. E só que tinha ficado pequeno, enfim, tava pequena. A gente cresceu muito e tava ruim, né? As pessoas estavam trabalhando meio híbrido. Tava inviável quase, né? Tava. A gente já chegou a fazer contratação e falou assim, ó, você vai trabalhar só em casa porque não tem lugar pra você aqui. Isso. Não, posso contar uma coisa? Pode, deve. Eu cheguei no Broto Campelo, né, contando um pouco nessa época, assim, né? E uma vez eu cheguei pra trabalhar, felizinha, com meu notebook, né? Vou colocar aqui. Eu falei, olhei nas estações de trabalho, todo mundo tinha um advogado em cada estação de trabalho. Eu falei assim, vou aproveitar que tá todo mundo nas estações de trabalho e vou para a sala de reuniões. Ficar ali, trabalhando com a vista. A hora que eu cheguei na sala de reunião, ela também estava cheia. Então, assim, eu fui trabalhar em casa. Cheia não de reunião, não cheia de reunião, tinha virado um coworking a sala de reunião. Porque todo mundo pensou, vou trabalhar com vista. Né? Então, todos estavam lá. Funcionava, mas realmente... Tava pequeno. Tava pequeno. Nesse dia, em especial, eu fui para casa. Né? E assim, né? Eu sou meio que energia, assim. Eu quero sempre estar pra frente. Tô sempre assim... eu acho que eu arrisco mais, eu tenho mais facilidade, assim, de arriscar. E o Rica já é um cara mais comedido, assim. Eu já queria mudar de sede, fazia, tipo, muito tempo. Aquilo me incomodava, eu tinha pesadelo. Eu não dormia de noite. Eu chegava lá e via as pessoas trabalhando naquelas condições, que não era ruim, né? Eram muito boas, né? Não tô falando. Brigávamos por lugares de frente pro mar. Mas aquilo me incomodava, assim. Eu fiquei muito tempo pesquisando, enfim, porque eu sabia que isso era algo que eu não teria tanta facilidade de convencimento do Rica. Era algo que eu precisava, assim, amadurecer, ir pra ele, voltar, enfim, buscar, procurar. E foi um processo que demorou um tempo. Sim. Né? Demorou um tempo, a gente conversou muito. As primeiras vezes que eu conversei com ele foi, olha, Nath, não sei. Na segunda, um mês depois, 2 meses, enfim, foi evoluindo até que a gente resolveu tomar a decisão. E aí Apareceu não, porque eu busquei muito. Sim. Durante meses, né? Eu falei, Rica, agora aqui, ó, tem esse negócio a solução aqui. Perfeita. Exato. E foi muito... Talvez se eu tivesse sozinha, eu teria tido uma postura muito mais ansiosa. Não teria tido uma solução que enfim, acomodasse tanto os nossos interesses. Da mesma forma que você não puxasse, isso. Talvez eu estendesse demais. Exato. E esse processo eu acho que revela muito de como a gente funciona como sócios, né? Porque, de fato, começou a aparecer essa necessidade, e eu concordava com a necessidade de pensar em mudar, né? Mas, assim, o ideal pra gente sempre foi pensar em crescer lá dentro do prédio mesmo, né? Tinha outra sala, talvez 10, talvez não 10, talvez tinha outro andar. Então, eu gostava de avaliar bem as opções. Apareceram algumas possibilidades lá no começo que eu realmente, puxa, não, aqui não faz sentido. Tinha um pouco do apego também, não com o lugar em si, que também tinha, né, emocional, mas, cara, a gente investiu um monte aqui, né? Sim. E aí pegar uma outra sala comercial para começar tudo de novo. Investir tudo de novo, e aí eu depois, quando crescer, eu vou perder, né? Então eu acho que a gente foi construindo essa decisão juntos e a soma, né, dessa complementaridade dos perfis resultou no que eu acho que foi a saída que se mostrou a melhor possível, né? Hoje a sede que a gente tem é maravilhosa, ela atende o que a gente esperava, né? Agregou muito para nossa marca. E no momento certo, do jeito certo, exatamente, com segurança, enfim, então... acho que essa complementariedade ela está em vários aspectos. O que eu estava pensando um pouco até antes da gente chegar nesse assunto ainda sobre a questão de postura, né? Como você falou, tem algumas questões que são de gestão além de você gostar de me ouvir, existe uma coisa do respeito, né? E cara, eu tenho um sócio, eu não posso simplesmente implementar. Claro, eu estou falando de questões, né, de dia a dia, sim, né, mas uma questão mais relevante, mais estrutural, que tem impacto, não posso implementar isso sem ouvir meu sócio. Eu lembro uma história que um amigo meu contou, uma vez que ele tinha uma sociedade e que eram 3 ou 4, e aí simplesmente chegaram para ele comunicando: a gente demitiu tal funcionário lá. Como assim? Não, que a gente já tinha maioria aqui para decidir, a gente já decidiu, então estamos só te comunicando.
Cara, assim, uma sociedade nunca vai funcionar assim. Sim. Eu tenho maioria, então, né, da mesma forma, se a gente falar, não, isso aqui é de gestão, eu vou decidir sozinha, isso aqui é, né, uma questão, enfim, né, de palestra, tal, eu vou decidir sozinho. Cara, não funciona assim, né? Até porque, primeiro, por uma questão de respeito, segundo, porque, cara, você tem que ter a humildade de pensar. Sim. Eu vou dar a oportunidade desse, como nesse caso desse meu amigo, assim, de participar dessa decisão, porque ele pode me convencer do contrário. Sim. Assim, eu acho que sociedade é muito sobre isso, né? É a humildade de olhar e falar assim, cara, eu tenho uma convicção aqui, mas eu tenho sócio, eu tenho que ouvir, né? E essa postura, esse respeito é fundamental. Né? Esse exemplo do meu amigo mostra que, cara, assim, eram pessoas que não tinham postura de sócio, né? Olhar só para a maioria e falar assim, não, eu quero, meu voto é esse, então deixa eu implementar isso aqui, que é o que eu acho melhor, e o meu sócio minoritário, ele nem vota, nem minoritário, né? Era ele como um voto que, né, possivelmente não mudaria, então não vou nem ouvir ele. E sociedade é muito também sobre postura, né? Eu acho que isso sempre ficou claro pra gente. Não, e essa postura, né? Essa complementariedade, esse dia a dia, e eu vendo, né? Eu vejo, mas até para que as pessoas entendam dessa informalidade, essa cultura, com o time crescendo, com o escritório crescendo. Como é que fica com a equipe? Como é que, né, vocês procuram passar esses valores, esse respeito, essa admiração que vocês têm um pelo outro? Porque o que eu vejo agora são dois sócios que se complementam e que admiram um ao outro, que reconhecem que estão aqui por causa de um esforço mútuo, que se complementam e que trabalham para que o Broto Campelo seja cada vez maior, mas de uma forma estruturada, né? Sem perder os valores, sem perder a essência de vocês, que como vocês contaram lá no começo, né? Foi aquele primeiro cliente, vocês foram se conhecendo. Como é que faz para isso não se perder e passar isso para a equipe, né? Como é que vocês cuidam disso no dia a dia? Porque precisa. Vejam lá, vocês eram 2, 4. Hoje somos 30 e poucos. 30 e alguma coisa. Como é que isso não se perde no caminho, né? O que... Eu acho que esse é um dos nossos principais objetivos, assim, né? Assim, principais desafios. Então, quando a gente iniciou há 7 anos atrás, nós éramos em 7, né? Era isso? Eu acho que 6. 6, então. E hoje nós somos em 32, 33, enfim, às vezes dá uma mudada. Mas aproximadamente 32 pessoas. Então, lá atrás, a nossa convivência com a equipe, né, a nossa proximidade com a equipe era uma. Eu sabia que todo mundo fazia, né? O fulano de tal, eu sei que está trabalhando nesse caso, está trabalhando assim, eu sei que a carteira dele é assim, tem mais, tem menos, tem esse cliente. Eles estavam muito mais próximos da gente em relação ao atendimento, entrando em reuniões juntos, enfim. Hoje, a coisa já não é tão simples, né? Hoje... ninguém consegue gerir 32 pessoas. Se estiver fazendo gestão de 32 pessoas, está fazendo errado, né? Então, hoje a gente precisa ter líderes dentro da equipe, né? Então, hoje a gente tem a Vanessa, né, que está, né, à frente, por exemplo, do nosso contencioso estratégico, e aí ela lidera essa área. A gente tem o Edu, que é sócio da área de construção e incorporação. A gente tem a Giovana, que é sócia da área de negócios imobiliários. Enfim, a gente tem a Júlia, de notarial, registral, regularização de imóveis. A Anne, na parte de societário. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que todos da nossa equipe, inclusive o estagiário que está lá na ponta, né, fazendo bem o operacional, entendam a nossa cultura, entendam o nosso DNA, e a gente consiga criar essas lideranças dentro do escritório que tenham princípios e valores convergentes com os nossos e que passem isso para a equipe. Então, hoje, eu não tenho mais tanto contato, Rica também não tem mais tanto contato tão próximo com todo mundo da equipe. Claro. Quem faz isso são os nossos gestores. Então, a gente precisa ter um canal muito franco ali, né? Um sistema de formação de lideranças e de cultura dentro da nossa
da nossa empresa, é uma empresa, né? Pensar, meu Deus, mas estão falando de cultura para um escritório de advocacia de 32... Sim, a gente tem que... Hoje, um dos nossos principais desafios, como eu já falei, é a manutenção dessa cultura. E, inclusive, esse podcast é um pouco disso, né? Isso, sim. De mostrar, né, das pessoas conhecerem um pouco mais a nossa história, de falar um pouco da gente, de falar dos nossos valores, das pessoas que vão, eventualmente, entrar no escritório, os nossos colaboradores, né? Já conhecerem um pouquinho melhor, pô, que legal, a Natália pensa assim, o Ricardo pensa assado, né? Dos nossos clientes também entenderem esse DNA. Então, esse podcast é mais uma das iniciativas, mas a gente tem várias outras, né? A gente tem pontos de interação com a equipe específicos, né? Reuniões que são de cultura, reuniões técnicas, encontros que são mais informais, a gente vai tomar cerveja e contar piada, enfim. Tem uma série de questões que a gente olha justamente para que a gente consiga manter esse nosso DNA, não só de valores, mas em relação aos nossos clientes, entrega, enfim, essa é uma das coisas que a gente olha com muito carinho dentro do escritório. E eu acho que é muito sobre comunicação. Comunicação, desde a comunicação direta, que nós fazemos, né, esses eventos, workshops internos, às vezes para comunicar, né, por exemplo, a questão do canal de denúncias e tal, a gente faz, a equipe chama assim, eu e a Natália, né, estamos comunicando para vocês o que nós pensamos, como que deve ser tratada a situação X, situação Y, que é uma comunicação, né, mais direta, olho no olho, passando por questões como esse podcast, né, que nós estamos gravando um pouco com esse objetivo também, né, de documentar, expor assim, um pouco do que a gente pensa, mas também no dia a dia. A forma como a gente se comunica com o pessoal, a forma como a gente trata esse pessoal e a forma como a gente lida com as questões. A gente está falando de cultura, né? Então um pouco sobre... Eu acho que isso toca também na questão de como que a gente encara o próprio escritório, né? Então, para falar daquela questão que a gente tem de ser um escritório que é pró-negócio, é pró-viabilização de negócio. Então, muitas vezes a gente vai estar, né? A Nath vai estar envolvida numa operação, eu vou estar envolvido numa operação e que tem alguma decisão ali para tomar e a gente vai dizer, não, aqui vamos fazer o acordo, por exemplo. Vamos fazer o acordo porque isso aqui vai ser melhor para o nosso cliente, né? Então, a gente aproveita também para comunicar isso no dia a dia, né? Ou para tomadas de decisões mais que tem a ver também com definições institucionais do escritório, que é, por exemplo, a gente não participar de intermediação de negócio. Sim. Né? A gente tem esse entendimento entre nós, nós decidimos isso, né? O nosso escritório não vai intermediar negócios, não vai ser remunerado para isso, né? Nada contra quem faz, mas nós tomamos essa decisão. A gente entende que o nosso valor está na advocacia e entendemos que isso traz um conflito de interesse. Se eu intermediar negócio e for remunerado por isso, eu vou estar conflitado com o exercício de uma advocacia para esse caso, que é poder eventualmente até dizer, esse negócio aqui não está legal. Para o meu cliente, o melhor interesse é não fazer isso, não firmar esse negócio, né? E como é que eu vou ter isenção para isso se eu estiver sendo remunerado pela intermediação, né? E oportunidades chovem, né, para que a gente faça a intermediação, porque os nossos clientes fazem muitos negócios, às vezes, né, você tem proprietário, né, você tem alguém que está procurando imóvel, né, para dar match ali, para a gente ajudar a dar esse match é muito fácil, mas a gente tomou essa decisão de não acontecer. E às vezes no escritório, quando aconteceu alguma coisa assim, né, também de a nossa equipe tá, aqui tem um imóvel, podemos fazer aqui? Não, a gente não vai fazer. A gente vai direcionar para um parceiro, vamos talvez, deixar dinheiro na mesa. Vamos deixar de ganhar dinheiro, porque a gente entende que isso faz parte da nossa cultura, dos nossos valores, e eu estou colocando o interesse do cliente na frente do meu. Vou deixar de ganhar dinheiro com essa operação. Justamente também, né, olhando o nosso interesse lá na frente, né, aquilo que está mais consolidado para nós, que é assim, nós somos muito bons advogados, né? A gente é um escritório que entrega um serviço muito bom, de excelência, de altíssima qualidade. Somos reconhecidos por isso. Eu não sei se eu sou um bom corretor. Eu acho que eu não seria um bom corretor. Acho que eu seria um péssimo corretor, inclusive. Olhe bem ali, né? Acho então, que não. Por que eu vou tirar o meu foco da advocacia, né? Sim. Apesar de a oportunidade estar ali na minha frente, cara, eu não vou, prejudicar aquilo que a gente construiu, né, Nath, com tanta dedicação. Não vou prejudicar isso para olhar para o dinheiro que está em cima da mesa, né? Eu acho que isso é bem, bem importante. E a gente faz questão de comunicar isso para a equipe, né? Porque o advogado
júnior, enfim, que está lá, que essa oportunidade passa na frente dele, ele precisa entender que não, isso não é uma possibilidade. E a gente, como eu disse, a gente tem vários pontos assim de interação com a equipe nesse sentido. Então, para mencionar alguns, né, que a gente fez esse ano, a gente muitas vezes escolhe alguns casos técnicos para mostrar como, olha, nesse caso aqui, vamos falar do ponto de vista técnico, para fazer realmente inclusive um aprimoramento técnico da nossa equipe, mas mostrar essas tomadas de decisão que são importantes, são relevantes. Então, nesse acordo aqui, por exemplo, pessoal, a gente abriu mão da sucumbência para viabilizar esse acordo, porque para o cliente era importante. Então, isso a gente comunica. Tem algumas interações mais institucionais, o Rica até mencionou ali a questão de, por exemplo, código de conduta, canal de denúncia, que a gente vai sentar e vai falar sobre valores, sobre o que a gente aceita, o que a gente não aceita, como é que a gente lida em cada um dos casos. E uma das iniciativas que eu também acho que é muito importante é a comunicação do nosso planejamento estratégico, né, para a nossa equipe. Então, normalmente eu sento a bunda na cadeira para pensar no planejamento estratégico do escritório, né? Então eu sento, penso, né? Aí eu vou pro Rica, Rica, sistematizei isso daqui. Então vamos pensar juntos para ver o que dá para melhorar. A gente fecha o planejamento estratégico, a gente comunica para os nossos sócios, né? Então a gente tem hoje alguns sócios de áreas, então comunica para eles novamente. A gente faz o aprimoramento do planejamento estratégico com a contribuição dos sócios. E depois a gente comunica para a equipe isso, né? Então, eu vou dar um exemplo da importância desse tipo de comunicação. Então, a gente bate muito, né? Uma das coisas que a gente fala muito do escritório é que nós somos excelentes advogados, mas ser técnico não basta. Hoje em dia a gente precisa pensar em experiência do cliente, a gente precisa pensar em entrega, a gente precisa pensar em como que eu aproximo esse cliente, como que esse cliente vira um cliente, aspas, um cliente fã, que vai me indicar para outros, né, potenciais clientes. Enfim, não é simplesmente fazendo um bom contrato, não é simplesmente fazendo uma boa petição. Sim. Tem uma infinidade de outras coisas. Sim. E a gente gosta muito da informalidade e da proximidade com o cliente. Então, a gente pensa em conceitos como visual law, enfim, né, para pensar em contratos e também em petições mais fluidas, menos juridiquês. A gente é muito informal na comunicação com o nosso cliente. Ninguém me chama de doutora, a equipe não chama de doutora. A gente não quer falar em juridiquês, enfim, então não quer usar uma linguagem rebuscada, sofisticada, mas muitas vezes quem está comunicando com o meu cliente é o estagiário. Uhum. É o advogado que está à frente daquele processo, que vai comunicar uma decisão positiva ou não, enfim. E faz todo sentido a gente comunicar para eles dentro do nosso planejamento estratégico. Ó, pessoal, nossos valores são esses daqui. A entrega dos nossos serviços jurídicos, independentemente da técnica, que é premissa, tem que ser feito nesse sentido, porque a gente acredita nesse tipo de conduta para aproximar. Então, quando o advogado for comunicar, por exemplo, uma decisão favorável, o que é a nossa recomendação? A gente tem que comemorar com o cliente. Sim. O cliente tem que se sentir, esse advogado de fato está do nosso lado, até porque a gente de fato está. A gente vai comunicar uma decisão negativa. Essa comunicação tem que ser imbuída de... foi negativa, mas nós já estamos pensando aqui em como reverter, nós estamos trabalhando aqui em teu favor. Isso faz toda a diferença na conquista do cliente. E se o meu advogado não entender nosso planejamento estratégico, os nossos valores, como a gente quer comunicar, o tipo de serviço que a gente quer entregar, enfim... Isso não vai funcionar. Vai comunicar, sentença favorável. Podemos recorrer, embargar, ou esperar para executar. E a gente a gente prestou serviço do ponto de vista técnico da mesma maneira, num caso ou no outro. Mas o que eu estou comunicando para o meu cliente, a proximidade, tamo junto, muda o jogo para gente. O que você está transmitindo para o cliente, né? E isso faz total diferença, né? E eu acho que na prática, nós somos um escritório que está envolvido e que está ativamente batalhando para ter uma decisão favorável. E aí, se você
né, comunica isso de uma forma, como você falou assim, manda lá uma protocolar. Né? É protocolar. Você está subaproveitando o seu próprio trabalho, né? E eu acho que isso é muito desafiador, porque isso requer que a gente esteja, né, atento 100%. e analisando como que o meu estagiário mandou e-mail para o cliente. A gente tem que ter esse controle. E aí isso envolve muito, né, o trabalho que a Nath faz de gestão, né, e que muitas vezes me puxa para, né, Rica, ó, temos que olhar isso aqui, porque senão o e-mail vai sair assim, assim, assado. Né? Eu também passo a entender isso como algo que faz parte da minha advocacia. Né? Eu tenho que zelar para que, cara, eu tô lá fazendo o esforço, às vezes, né? Às vezes sou eu que vou lá despachar com o desembargador, apresentar memorais, etc. Né? E aí, se a minha equipe não estiver comunicando, tem que transmitir isso para o meu cliente. Né? Se ganhei ou se perdi. Né? E eu acho que a gente acaba até conseguindo visualizar isso. Né? Tanto nas decisões favoráveis, quando a gente obtém, né, e que a gente consegue transmitir para o cliente o quanto a gente lutou para aquilo acontecer, quanto às vezes até decisão desfavorável, que você vê que o cliente tá junto com você ali, se você consegue transmitir para ele, ó, como você falou, cara, aconteceu porque o tribunal, poxa, foi isso, foi aquilo, né? Mas a gente fez, assim, todas as linhas possíveis a gente explorou, foi uma decisão que fugiu do nosso controle. E, de fato, assim, quando a gente vê que, mesmo numa decisão desfavorável, o cliente entendeu o esforço que a gente fez. O trabalho. Né? A gente conseguiu transmitir que eu fiz tudo que podia ter feito, outro escritório não teria obtido. Eu sempre penso nisso, assim, é uma coisa que eu procuro transmitir para a equipe também. Assim, cara, outro escritório teria obtido a decisão, a gente poderia ter feito algo diferente, a gente, né, entregou tudo que o cliente podia ter. Se foi, tudo bem, né? Decisão desfavorável faz parte, né? Mas esse olhar eu acho sempre importante, assim, de pensar, não comparando especificamente, né, objetivamente com outro escritório, mas pensando assim, outros escritórios poderiam, né, ter feito melhor, no sentido de pensar se a gente poderia ter feito melhor e, né, comunicado isso melhor também. Não, e vai muito no que diferencia o Broto Campelo, né? Vou chegar nesse ponto aqui. O que diferencia o Broto Campelo, né? Qual que é o papel do advogado, na visão de vocês, no fato de ser aquele advogado que não atrapalha o negócio? Sim. Porque eu lembro que a Natália sempre fala, nós não somos aquele advogado que vai azedar, né? Vamos falar o negócio. Nós gostamos de fazer negócio, somos aqueles advogados que viabilizam negócios para o nosso cliente. Vai ter risco, vai ter isso, mas, né? Não vai deixar de fazer o negócio. Tem o risco, é esse, eu vou te mostrar. Mas a decisão quem toma é você. Como é ser um advogado assim, né? Porque é meio que desmistificar a figura do advogado que é visto pela grande maioria dos clientes. Chega assim, não vou colocar o advogado aqui porque vai dar errado. O cara vai mais atrapalhar do que ajudar. E no Broto Campelo, me contem vocês, né? Quero ouvir de vocês. Porque eu vivo isso na prática. Então, como é que é mudar esse paradigma, né? De ser viabilizador de negócio e não de travador de negócio. Você falou a grande maioria dos clientes, eu acho que isso está mudando, tá? Eu acho que já não é a grande maioria dos clientes que vê valor naquele advogado rebuscado, naquele advogado que pediu para o meu advogado revisar o contrato e ele trabalhou bem porque ele trouxe o contrato todo aí você vai ver, o cara mudou uma expressão, o cara trocou 6 por meia dúzia, né? E faz parte também de uma compreensão sobre o nosso valor, né? A gente falou agora, se a gente entrega um serviço com excelência, né? A gente entrega uma advocacia boa, faz parte nosso de compreender que a advocacia boa, para nós, é essa que é viabilizador de negócio e quer pensar no melhor interesse do cliente. Se o contrato que vier para revisar não tiver nada para mudar, não vou mudar nada. Eu não vou mudar nada e eu vou devolver rápido pro meu cliente e falar assim, cara, esse contrato está perfeito, todas as preocupações que a gente teria estão cobertas, eu não vou mexer no contrato. Né? Isso tem muito valor. Tem muito valor. E eu acho que os clientes já estão entendendo isso, sabe? E a gente também faz questão de comunicar, né? Cara, eu não vou ficar criando coisa aqui para valorizar o meu trabalho. Para valorizar um trabalho que um dia o cliente vai entender que eu como advogado, eu tô só enchendo linguiça, fazendo firula para tentar vender serviço. E eu acho que faz parte um pouco também da nossa origem isso, né? Um dos nossos primeiros clientes trazia uma queixa do escritório que foi substituído no sentido de que eles não conseguiam, às vezes, fazer um acordo judicial porque o escritório não abria mão da sucumbência. Sim. É uma coisa que para nós é inaceitável. Né? Quer dizer que a gente... o meu interesse está assim, em primeiro lugar do que do cliente. E não quer dizer que a gente vai lá e fala assim, não, tudo bem, não precisa me pagar a sucumbência, não precisa me pagar isso. Não é isso, mas cara, sentar com o cliente e falar, cara, vamos conversar? Né? Quanto que é importante para você fazer esse acordo? O quanto que eu ganharia? A gente consegue abrir mão aqui disso. Cara, é conversar e ceder. E não de ter essa postura simplesmente falar assim, cara, não.
né? Não negocio e Não vou fazer algumas vezes advogados que estavam, né, como ex-adversos nossos, tiveram essa postura. A minha sucumbência, eu não abro mão 100%. Isso é, você está colocando seu interesse na frente do seu cliente, e a gente tem que entender, não é fácil fazer isso. Não é uma coisa simplesmente, isso é tranquilo. Não é tranquilo. Mas a gente está disposto a isso, a sentar com o nosso cliente e entender. Eu posso negociar um pouco, eu posso ceder, você cede um pouco daqui, um pouco dali. E a mesma coisa, às vezes, em negociações, né? A gente também já entrou em operação que os advogados anteriores estavam inviabilizando. Sim. O advogado, aí ele estava... querendo ser mais realista que o rei, né? O cliente, ele nem estava tão preocupado com uma determinada questão de procurar uma garantia transitória que ia impedir, ia dificultar muito a operação, mas ele estava forçando aquilo, parece que para vender para o cliente assim, olha, eu estou cuidando dos seus interesses. E também não é a nossa postura. A nossa postura é muito de... nós temos que dar ferramenta para o cliente decidir. Sim. A decisão é sua, principalmente em questão negocial, em questão contratual. O contrato pode ser de 0 a 100. Né? O quanto para o meu cliente é importante fazer aquele negócio. Nós vamos calibrar conforme isso. Eu preciso dar ferramenta para ele dizer, olha, é importante para você ter uma garantia aqui, vamos tomar essa decisão juntos. E não ser aquele advogado que senta na mesa e fala assim, sem uma alienação fiduciária, isso aqui não sai. Né? Eu acho que isso exemplifica um pouco dessa postura. E aí a gente tem que pensar um pouco na estrutura mesmo mental do advogado e do empresário. Eu sempre gosto de falar isso, né? Porque a gente pratica muito isso no nosso dia a dia, de sermos advogados que viabilizam o negócio. Isso não é fácil. Sim. Porque o advogado, ele é treinado para ver risco. A gente é treinado. Para ser combativo, né? A gente é treinado para olhar, aqui tem um risco, aqui tem um risco, tem um risco. Então, a faculdade, a gente aprende isso. A gente sai da faculdade advogando e olhando, cara, tô entendendo onde é que tá o risco. Então, nós, advogados, nós somos, por padrão, avessos a risco. Né? O empresário, em contrapartida, a mentalidade do empresário, via de regra, ele é tomador de risco. Sim. Se o empresário não fosse tomador de risco, ele estava sendo empregado de alguém, né? Ele tem, normalmente, o empresário, ele toma risco. Então, qual é o desafio que a gente tem, né? É pegar a nossa mentalidade avessa a risco, entender a mentalidade do empresário de tomador de risco. Exato. E entender que a nossa função é, muitas vezes, entender o cliente, mitigar o risco do cliente, entender até onde ele pode tomar ou não risco, para viabilizar o negócio dele. E não, as visões não podem ser antagônicas. A gente tem que servir a tomada de risco do empresário, não o contrário. Não é o empresário que tem que não tomar risco porque o advogado é avesso ao risco. Então, isso, a gente tem muita clareza nisso, né? De que a gente justamente está lá para servir a tomada de risco do nosso cliente, e isso faz com que a gente tenha uma postura muito voltada a negócio, né? Uma postura muito voltada a solucionar, a entregar, né, ferramenta, como o Rica colocou, para que o empresário consiga cumprir aquilo que é a função dele, que é efetivamente tomar risco. Né? Tem um cliente nosso, que é um cliente também que a gente atende desde o começo, que é muito desafiador, e ele gosta de me colocar nessa posição de fazer essa pergunta. O que você faria, Ricardo, aqui no lugar? Você faria o contrato assim? Você aceitaria ou não? E aí eu, assim... eu tive que aprender a entender que, exatamente o que você falou agora, quando eu vou responder o que eu faria no lugar dele, não é o Ricardo advogado respondendo. O Ricardo advogado está treinado para ver risco e vai falar assim, não. Porque o que muda no meu negócio fazer aquele negócio ou não? Não, eu não faço negócio, eu não compro terreno, eu não faço permuta, né? Eu não tomo crédito. Não nesse sentido. Então, eu preciso entender que quando ele me coloca nessa posição, eu preciso me transportar para a cadeira dele lá, de CEO de uma incorporadora, que tem agora uma oportunidade, mas que traz um risco, né? E a operação dele envolve risco, né? Como a Nath falou, assim, o papel dele, o negócio não sai se não existir risco. Então, eu como advogado não pode ser assim, não, isso aqui é arriscado. Sempre vai ser arriscado. Né? Ainda mais permuta, né? Que é uma coisa que a gente se assessora muito e sempre vem essa pergunta, mas tem risco? Tem, claro que tem risco.
Sempre vai ter risco. Se não tivesse risco, o retorno não era tão alto. Exato. Por isso que a permuta não paga... tem almoço grátis. Não. Por isso que a permuta paga muito mais do que uma compra e venda. Fala assim, se você quer 0% de risco, primeiro não faz nada, né? Se você está sujeito a um mínimo Coloca risco... numa renda fixa. Deixa Vende você o teu terreno. E a venda é risco zero? Não. A venda também não é risco zero, mas é um risco muito menor do que uma permuta que você depende de performar ali o empreendimento. Mas eu preciso me colocar lá na cadeira dele para olhar e falar assim, cara... E aí eu vou explorar com ele isso. Falar assim, cara, o quanto esse negócio é importante para você? É um terreno normal? O VGV que esse terreno vai te proporcionar é normal? Não, cara, isso aqui vai mudar a realidade da minha empresa porque é o melhor empreendimento que eu tenho. Né? Aí eu vou olhar o que tem um risco do lado. Assim, é um risco, né? Por conta da minha experiência como advogado que já lidou com contratação e com descontratação. Qual que é a chance disso acontecer? Qual que é o risco, né, real, de não... essa situação aqui? Esse risco hipotético poder, né, se confirmar. Né? Esse risco que eu estou vendo aqui. Qual que é a chance disso acontecer na prática por conta da minha experiência? Aí eu vou me transportar para aquele lugar para dizer, olha, eu faria. Ou, eventualmente, até eu não faria. Mas é muito difícil chegar nesse ponto, assim, né? Chegar para um cliente e você está tomando uma decisão que muda o rumo da empresa dele. E que pode mudar o rumo da empresa dele. Né? E aí acho que isso é construído com a nossa experiência. Né? E outro ponto, né? O Rica fala muito de se transportar, né, para essa figura do cliente, né? Pensar justamente no que é importante para ele. E a gente gosta, né, e pensa muito nas nossas entregas justamente com base nisso, né? A gente é muito preocupado com a tal da experiência do cliente, enfim. E muitas vezes, eu costumo falar isso, você com certeza já me escutou falando isso. Vamos ver se é o que eu tô pensando. Eu tô pensando numa frase que deva dizer sim ou não. Eu costumo dizer para os nossos clientes, assim, principalmente quando eu estou tentando fechar um contrato, enfim, que pra gente é muito mais... A gente entende que entrega muito mais valor respondendo um cliente no mesmo dia, no WhatsApp, dizendo assim, isso aqui faça assim, assim, assado, do que entregar um parecer rebuscado, sofisticado em 20 dias. Era isso que eu ia falar. Viu? Eu falo muito isso, né? E a gente pratica isso. Se é uma questão simples que depende do WhatsApp, né? Para deixar isso claro. Claro, eu vou vender. Mas é que às vezes é a questão do cara, na hora você precisa falar aquilo, isso. Sim, eu posso resolver, né? Quando a gente vende parecer, a gente faz parecer. Mas quando a questão, ela merece um parecer. Eu preciso parar, pensar, estudar, sistematizar esse raciocínio, colocar no papel para o cliente entender, poder consultar. Eu vou vender um parecer. E vou cobrar por isso. Agora, é uma coisa que eu já tenho a resposta rápida, pronta, porque eu já assessorei esse mesmo tipo de operação 10, 20, 30 vezes. E cara, eu vou resolver o negócio dele assim, no mesmo dia, manda um e-mail, faz assim, assim, assado, resolve com esse contrato assim. Eu não tenho dúvidas de que a gente vai fazer esse tipo de entrega, porque tem muito mais valor para o cliente, o advogado rápido, assertivo, que pensa em negócio, do que aquele que quer ficar vendendo serviço complexo, jurídico, parecer. Não. A tua experiência te traz essa capacidade de poder resolver em poucos minutos, né? Não é uma coisa assim, resolvi que agora... Isso. Não, a tua experiência, o teu dia a dia, né? O lá do começo te traz essa autoridade e essa... Esqueci o nome da palavra, mas você poder falar, faça. É segurança. Segurança. Vai ser assertivo, a palavra era segurança. Essa segurança de poder responder, porque não é qualquer um que pode responder. E você a hora que você faz isso, você bate no peito. Você trouxe esse tema falando sobre diferencial, né? E eu acho que assim como a gente entendeu que era um diferencial nosso, Ricardo e Natália, de valores, essa sinergia de valores era um diferencial, olhando para como que outros advogados, né, atuavam, eu acho que esse é um ponto também que a gente identifica, né, na prática. Às vezes você está numa operação e do outro lado tem um advogado que está... inviabilizando. Ele volta a tua minuta, né, de contrato com... Né, trocou lá uma palavra entretanto por porém. Sabe? Acontece. Acontece. Assim como acontece, né, negociações que a gente tentou viabilizar e de ação que estava em primeiro grau, e o advogado chegou e falou assim: eu não abro mão da minha sucumbência, vocês façam o acordo com o cliente que vocês quiserem, desde que vocês paguem aqui a minha sucumbência. 100%. Né? O processo que estava em primeiro grau não tinha nem sido julgado ainda, e que foi julgado contra ele, né, perdeu de ganhar alguma coisinha no acordo. Mas a gente se depara com advogados que têm
posturas. Eu acho que tu falando muito essa palavra, eu acho que, mas acho que representa bem, né? A postura dele é mais de pensar nele do que no cliente. E a gente entende que não é a melhor forma de atuar. A gente entrega mais valor se a gente colocar, né? A gente efetivamente entregar isso. A gente entrega, né, mais viabilização de negócio, mais interesse do cliente do que o nosso próprio, né? E entendemos que isso é um dos fatores a gente tá tendo sucesso. Então agora a gente já está se encaminhando para o final do nosso primeiro podcast maravilhoso. Então, né, modéstia à parte, eu gosto muito, eu ficaria aqui horas conversando com vocês. A gente gosta de falar porque da nossa essa história, né, é muito bacana. E eu acho que o mais legal de tudo isso, vou falar a minha parte assim, é de ver isso acontecendo no dia a dia. E por ver isso acontecendo no dia a dia, e como a gente está chegando para o final, o que mais orgulha vocês, né, no Broto Campelo, na trajetória de vocês até aqui, né? Não vou pedir uma palavra, mas assim, que vocês falassem o que hoje, né, a trajetória de vocês e o Broto Campelo orgulham, assim, que vocês batem no peito e falam, fora tudo isso que a gente já falou, né, porque são muitas coisas, mas se vocês pudessem escolher, assim, aquilo que te orgulha, foi assim, não, eu consegui, né, o Broto Campelo é isso. Eu acho que a nossa trajetória, assim, ela é... Eu acho incrível, né? Principalmente... Bom, mas eu também sou suspeita pra falar, né? Eu também acho. Eu acho que é muito pouco tempo de escritório. Como eu falei, são 7 anos. E a gente já alcançou coisas incríveis, assim, né? E quando eu falo de coisas incríveis, obviamente, a gente tem retorno financeiro. Mas tem outros retornos que são muito, assim, mais gostosos, né? Então a gente, por exemplo, tem já 4 anos de reconhecimento na análise como um dos escritórios mais admirados do Brasil. Porra, isso dá um tesão. Porra, olha o que eu tô construindo. Tem como advogados também, né? Sim. E isso não é ego, né? Não tem que ficar claro, assim, não é puta, porque eu tô inflando o meu ego. Não, é reconhecimento e um reconhecimento de mercado, né? Do mercado tá dizendo, olhando pra gente, olhando pro Broto Campelo, olhando pro Rico, olhando pra mim, pros nossos sócios, pros nossos advogados, falando, olha, eles são... Né, eu admiro eles, eu admiro esse escritório. Então, acho que isso é um componente, assim, né, que traz muito orgulho pra gente. Também tenho muito orgulho de várias histórias que a gente já resolveu, já solucionou, que eu acho que é o nosso propósito, né? Sim. Puta, a gente pode falar o dia inteiro sobre gestão, sobre cultura, sobre entrega, sobre experiência do cliente, sobre isso, aquilo, mas não tem nada melhor do que resolver um problema para um cliente, mudar a vida de uma família, né? Você atender aquele cliente que, putz, tinha um problema gigantesco e você, depois de anos trabalhando, resolver aquela questão. E aí a gente tem uma infinidade de histórias para contar nesse sentido, que é o que faz sentido, né? Que é Sim. o que move a gente. E um terceiro aspecto é o que a gente proporciona para quem trabalha com a gente, né? Isso é muito importante pra gente, né? Você conseguir ver as pessoas crescendo dentro do escritório, você conseguir ver aquele estagiário que hoje, putz, é advogado, que, porra, tá entregando e tá crescendo dentro do escritório e tá tendo oportunidade. Então, isso também traz uma motivação, né? De mentorar esses profissionais mais jovens, enfim, ver que o nosso crescimento, aquilo que a gente desenhou, aquilo que a gente pensou, tá ajudando outras pessoas a crescerem também. Isso é muito gratificante. Eu corroboro tudo que a Nath colocou, né, e para adicionar, né, também outras questões que orgulham. Eu acho que, claro, essa coisa do resultado final é muito gratificante quando a gente vê que, cara, da minha atuação aconteceu uma mudança na realidade do meu cliente, né? Seja deixar de pagar um tributo, seja conseguir fazer um negócio ali que vai ser maravilhoso para a empresa dele, né? E a gente que trabalha com imobiliário, né? É ver prédio subindo, isso é muito legal. É ver prédio subindo e olhar, eu já falei algumas vezes pra Nath, né? Eu falei, cara, eu queria às vezes filmar em Curitiba, assim, mostrar um mapa. Pô, esse empreendimento que a gente fez a permuta, esse empreendimento que a gente fez a compra e venda. Aqui eu consegui tirar o ISS desse prédio aqui, que a prefeitura estava cobrando 1 milhão de ISS, a gente tirou, né? É do
prédio, assim, né? A gente consegue ver isso fisicamente. Eu acho que é muito legal esse resultado direto, assim, principalmente em casos como eu citei, né? Às vezes é uma atuação que você faz sustentação oral, sabe? E, puxa, olhar isso, cara, que legal, porque aqui eu acho que a maioria dos escritórios não teria entregado o que eu consegui entregar, né? Mas eu para falar assim, como instituição, acho que a coisa mais legal é ver os nossos clientes nos defendendo e nos indicando. Sim. Uma das coisas mais legais, quando aconteceu algumas vezes já, mas recentemente um fundo, né, foi conversar lá com o escritório e sentou, a primeira coisa foi assim, cara, pedi uma indicação para 3 pessoas diferentes, as 3 indicaram você, cara, as 3 indicaram o Broto Campelo. E eram pessoas que a gente tinha atendido. Ou seja, o nosso serviço está sendo reconhecido a ponto de um cliente falar assim, cara, vai lá no Broto Campelo que esse escritório aqui é legal, eu consegui te atender. Eu acho que isso, como instituição de ver um trabalho consolidado, não tem nada mais legal. Mas eu queria falar também do orgulho de tudo que a gente falou, né? A gente está falando muito, mas eu acho que eu tenho muito essa satisfação dessa sociedade de sucesso. Eu gosto muito, a gente está falando muito, e é gostoso falar porque a gente, como eu falei, não é fácil a sociedade funcionar. A gente vê muita sociedade indo por água abaixo, mesmo parecendo ter tanta sintonia, e eu acho que vem muito de um lado assim de, cara, não pensar no individual, tenta colocar assim, e hoje eu falaria, né, de cadeira assim, qual é o principal segredo para uma sociedade funcionar? Colocar a sociedade acima dos seus interesses. E eu espero que a gente tenha conseguido transmitir isso, que isso não é sobre renunciar. Não é sobre renunciar o teu individual. É como se fosse, né, agora puxando um pouquinho pro juridiquês, né, mas colocando aquela questão de sopesar princípios, né, quando você está não é regra, né, você tem princípios, você tem que sopesar o princípio. Cara, que vale a pena eu brigar por uma coisa que eu olho, talvez não seja tão relevante. Do outro lado eu tenho um princípio que, cara, eu quero que a minha sociedade prospere, porque a sociedade é maior do que eu. E eu acho que também isso é fundamental, né, se o sócio não entender que a sociedade é maior que ele individualmente, não faz sucesso, e tá tudo bem. A gente tem amigos advogados que têm escritórios que são sociedades unipessoais, né? Até tem advogados como sócios, assim, mas não numa horizontalidade como a gente tem. Tá tudo bem, não é uma crítica, não é uma nossa, o formato só o nosso que funciona. Mas para você ter uma sociedade assim horizontalizada, tem que ter isso. Você tem que ter compreensão de que a sociedade vale mais do que você e colocar isso na tomada de decisão na prática, né? Então, tenho muito orgulho do que a gente construiu juntos. Também tenho. Ai, parabéns. Eu muito orgulho de vocês e de estar caminhando junto com o Broto Campelo. Nós também. E para você que está nos assistindo, chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Broto Campelo Podcast. E é só o começo. Nós pretendemos, nessa trajetória, não só contar a nossa história, como foi hoje, mas também de trazer os nossos sócios, quem sabe trazer alguns clientes, contar casos de sucesso, trazer convidados para mostrar um pouco desse dia a dia do escritório de advocacia, que não é só também cumprir prazos. A gente tem muitas conquistas, a gente tem muitas vitórias, a gente tem muita gente trabalhando junto, muitas histórias de pessoas do nosso escritório e que a gente quer compartilhar com vocês a partir de agora. Então fica ligado que nas próximas semanas teremos o nosso próximo episódio. Se você não nos segue nas redes sociais, por favor, nosso Instagram é @brotocampelo, temos o nosso link no YouTube, vai ficar tudo anotadinho para vocês aí. Então até a próxima, obrigado Rica, obrigado Nath. Obrigado Nath. Obrigada. Até a próxima. Foi Até a maravilhoso. próxima. Valeu.